Isso não se aprende da noite para o dia. Isso é com o tempo, é com carinho. É a gente testemunhando, porque a gente vive em primeiro lugar, para que aqueles que estão conosco vejam e creiam. Mas só os mandamentos? Não. Tem uma outra oração maravilhosa, que não é uma oração, é uma profissão de fé, que é o creio. Às vezes você diz assim: eu não sei o que ensinar de fé para o meu filho. Você quer um resumo do que a palavra de Deus nos ensina a acreditar? Você professa na missa: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo. Quando seu filho te perguntar, você vai dizer: meu filho, nós cremos em Deus, que é Pai, e que é todo-poderoso, Ele tudo pode. Eu e você somos criados por esse Deus, Criador do céu e da terra. E esse Deus maravilhoso que nos ama e sempre nos amou, vendo que a gente se perdeu por causa das nossas escolhas, dos nossos pecados, nos deu Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. É diferente, não é, quando a gente tem consciência da nossa fé? Você quer ver uma outra maneira da gente ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Não faz pouco, gente, o pai e a mãe que rezam na hora do almoço o Pai Nosso e a Ave Maria com seus filhos. Porque para a gente rezar em família, a gente precisa ser simples, correto? Concorda ou não? Se a gente começar a ser muito complicado, a achar que a gente vai fazer da nossa casa um grupo de oração, ninguém vai rezar com a gente, só a gente mesmo. Aí a gente fica no ideal e não faz o mínimo necessário, que teria sido suficiente para a salvação. Porque quando você ensina o Pai Nosso, quando você ensina o creio, quando você ensina os 10 mandamentos, você está inculcando a palavra de Deus no coração dos seus filhos, no coração da sua esposa, no coração do seu marido. Nem todo mundo, infelizmente, tem uma Bíblia em casa. E por incrível que pareça, nos tempos em que a gente se encontra, há pessoas que não conseguem, por falta de dinheiro, comprar uma Bíblia. Mas quando você sabe a profissão da sua fé, o Pai Nosso e os 10 mandamentos, você sabe a palavra de Deus, você sabe. Bata no seu peito e diga comigo: eu sei a palavra de Deus, só preciso acreditar nela. Você sabe. É que às vezes a gente se engana achando que a gente não sabe. E aí vem uma pessoa, abre a Bíblia, faz um discurso daqueles complicadíssimos, diz pra gente que a gente não vive a nossa fé, que nós estamos no erro, que nós somos idólatras, que nós adoramos os santos. E aí a gente, porque não estuda, não tem intimidade com a palavra de Deus, somos rendidos por gente menos preparada do que a gente. Você precisa trazer a palavra de Deus no seu coração. E ela diz a respeito dela mesma, pela boca de São Paulo: tu sabes que a palavra de Deus tem o condão de ensinar, de formar, de exortar. Como assim condão? Se você for ver, São Paulo ele vai dizer isso lá na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, lá nos versículos de 14 e 17. São Paulo diz para Timóteo isso: a palavra de Deus tem o condão de ensinar. Eu não gosto muito dessa comparação, mas ela é a que me ocorre e a que vai te ocorrer. Você já ouviu falar da varinha de condão? Hã? Já ou não? A varinha de condão é uma varinha mágica. Porque condão quer dizer algo que está além da natureza. Quer dizer que tem uma força sobrenatural. Na varinha de condão foi usado de uma maneira fantasiosa, ilustrativa, sonhadora. É uma alegoria. Mas por que se chama de condão?
Porque condão quer dizer por meio de uma força sobrenatural. Quando São Paulo diz a Timóteo, a palavra de Deus tem o condão, ela está dizendo, a palavra de Deus tem poder espiritual para ensinar o que sem ela a gente não consegue. A palavra de Deus tem uma força sobrenatural, gente, de proporcionar sabedoria. Aí a gente, sem ser velho, se torna como um ancião. Tem sabedoria de gente com uma idade mais avançada do que a nossa. Porque a palavra de Deus nos fez sábio enquanto jovens. Há jeito de uma pessoa ser sábia ainda na juventude? Tem. Ouvindo e praticando a palavra de Deus. Se a pessoa não ouve o que Deus lhe diz por meio da sua palavra, existe um outro caminho para que ela seja sábia? Existe. Na velhice bem distante, à custa de muitos erros e de muito sofrimento. Porque quem viveu a vida, quem sofreu, não é possível, tem que amadurecer, concorda? Sim ou não? Alguma coisa os cabelos brancos têm que servir, não é verdade? Seria muita injustiça a gente ganhar ruga, a gente embranquecer os cabelos e não ter nenhum privilégio nisso. Qual é o privilégio da sabedoria? Só que você antecipa essa sabedoria, você aprofunda esta sabedoria, você eleva esta sabedoria a um nível muito superior, você a aperfeiçoa quando ela chega até você por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus produz um saber eficaz, que é capaz de salvar a pessoa. Quando você ensina a palavra de Deus para uma pessoa, você a está colocando em contato direto com a salvação. O Espírito Santo provoca naquele indivíduo, provoca naquela moça, naquele homem já velho, naquela mulher de coração endurecido, mas que abriu uma frestinha para ouvir o que Deus tem para dizer para ela. A palavra de Deus chega ali e produz um saber poderoso que é capaz de salvar esta pessoa. Por isso que você vê gente que já estava com a vida definida, se convertendo. Não é comum entre nós dizermos que depois que a pessoa envelhece ela não muda mais a ideia? É ou não é? Sim ou não? Me responda, por favor, sim ou não? Até a gente diz assim, ih, coitado, já está velho, não vai mudar mais. É ou não é? E por que às vezes na velhice a pessoa vive uma conversão? Porque a palavra de Deus é capaz de suplantar a nossa natureza. Isso quer dizer que aquela pessoa que a vida inteira você investiu tentando fazer que ela se convertesse, você não conseguiu, a palavra de Deus consegue. Então quem evangeliza aquela pessoa que ama, está pondo no coração dela uma palavra que irá salvá-la. Quando você evangeliza o seu filho, mesmo que ele não te ouça agora, quando você fala da palavra de Deus para ele, você está colocando dentro do coração dele um conhecimento que vai salvá-lo. Você está me entendendo? A semente, gente, não dá fruto no momento exato que você joga ela no chão. Olha aqui, nós temos aqui pés frutíferos aqui à nossa volta. E que tinha tudo para a gente já até ter cortado. Por que a gente nunca cortou? Ocupa algum espaço, não é? Às vezes impede certos trânsitos, quando a canção nova está cheia. Porque custa muito uma árvore dessa crescer e dar fruto. Custa muito. Algumas dessas árvores têm história tão antiga quanto a canção nova aqui. Um dia ela já foi semente. Mas às vezes quem plantou a semente nunca nem comeu do fruto, porque morreu antes. Anos foram necessários para que aquela semente desse fruto. Aí a gente planta a palavra da semente de Deus no coração do nosso filho e quer colher o fruto no outro dia. Você acha que vai? Mas uma coisa eu te garanto, esta semente vai brotar. E uma árvore forte vai crescer no coração do seu menino e da sua menina. E vai dar fruto se o seu filho perseverar. Você precisa acreditar e continuar semeando.
A palavra de Deus, o próprio Jesus diz, é uma semente que faz rebentar a fé. A palavra de Deus é uma semente, gente, que faz rebentar a fé em Jesus. A escritura inteirinha, da primeira página até a última, nada da Bíblia se joga fora. Da primeira até a última página, a escritura, a palavra de Deus é útil. Isso quer dizer, ela pode ser utilizada. São Paulo diz, a palavra de Deus, ela é útil para você repreender uma pessoa. Não é repreender para deixar a pessoa triste, magoada de mal de você. É você repreender para corrigir. Porque a pessoa já engrossou o couro. Já endureceu o ouvido. Palavras humanas caem vazias no coração desta pessoa. É preciso uma intervenção divina para a salvação dela. E quando você faz isso de uma maneira inspirada, a palavra de Deus é útil para repreender, para corrigir, para ensinar, para formar na justiça. Muitos pais dizem que não sabem como educar, que não sabem como fazer dos seus filhos, das suas filhas, homens e mulheres justos. O segredo, meu querido, está na palavra de Deus. Está ali. Na palavra de Deus. Até os nossos conselhos são ouvidos de maneira diferente quando a gente se apoia nela. Eu percebo. Às vezes eu falo uma coisa para o meu filho, tem um peso. Outra hora eu chamo ele e digo assim, meu filho, vem aqui, deixa eu te mostrar o que a palavra de Deus nos diz a esse respeito. E aí eu falo, quando é Deus quem fala, o coração da pessoa reage de uma maneira diferente. Você está entendendo como é importante a gente se dedicar ao conhecimento da Sagrada Escritura? Porque ela tem tudo para formar a mim, a você, a nós, aos nossos. Não é? A palavra de Deus é por meio dela que aquele que já é de Deus se torna perfeito. Então eu estou caminhando com Deus. Eu já tenho meu coração voltado para coisas boas. Eu quero acertar na vida. Mas chega uma altura que parece que avança pouco, não é verdade? Você quer ir mais além, você faz igual aquele jovem e diz, Senhor, o que eu preciso fazer para ser feliz? E Jesus diz, cumpre os mandamentos. E o jovem responde, mas isso eu já faço. E Jesus responde, e se você quiser ser perfeito, então vai. Vende tudo que você tem e vem me seguir, porque eu sou a palavra de Deus. A palavra de Deus é por meio dela que o homem e a mulher que já são do Espírito Santo, que já são do Senhor, se tornam perfeitos. Isso é, se torna capaz de realizar toda e qualquer boa obra. Que tipo de coisa que a palavra de Deus nos ensina? A palavra de Deus nos ensina a acreditar quando todo mundo já desistiu. Às vezes você está dentro da sua casa e as pessoas entregam os braços e dizem, isso não dá mais em nada, e não adianta a gente lutar, e as coisas chegaram ao fim, vamos separar mesmo, vamos cada um viver no seu canto, essa doença venceu, não há mais o que fazer, vamos jogar a toalha. E o Espírito Santo vem no nosso coração e diz, ainda não, continua acreditando, acredita que outros virão com você, acredite, os seus também acreditarão, não ceda a essa enfermidade, não ceda a essa tentação, não entregue a sua família à divisão, lute pela sua família, e porque você acredita em Deus, você luta, e porque você luta, você vence. É assim. É assim. Então o que a palavra de Deus nos ensina? Nos ensina a acreditar quando todos já desistiram. A palavra de Deus nos ensina a não pagar o mal com o mal. A palavra do Senhor, ela nos ensina a amar concretamente. Para mim tem uma passagem maravilhosa. Se você quiser aprender a amar, abra, agora não, mas abre em Romanos 12. Capítulo do 9 ao 21. Quem não sabe o que é amor, se você tem dúvida se você ama ou não, abre lá. Não é aquela que de São Paulo aos Coríntios, não, que diz o amor é paciente, o amor é bondoso. Essa todo mundo conhece, porque virou poesia.
Mas essa outra, Romanos 12, versículo do 9 a 21, quem não sabe amar e quer aprender, abra lá. E se alguém te ofender, você sabe como resolver a questão? Às vezes a gente não sabe. Se você quiser aprender a resolver a questão quando alguém te ofende, lá em Mateus capítulo 18, versículos do 15 ao 18, mostra para a gente o roteiro certinho do que a gente deve fazer para poder resolver uma questão quando alguém passou por cima da gente e nos ofendeu. Nós que lidamos constantemente com a realidade do perdão, tem limite de tempo para eu perdoar? Eu tenho que perdoar uma pessoa até quando? Quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa? O que acontece se eu não perdoar? Você quer saber? Efésios capítulo 4, do 26 ao 28. São ou não são coisas que a gente vive no nosso dia a dia? Diga para mim, responda por favor. Aí a pessoa não recorre à palavra de Deus, tem que recorrer a certos profissionais. Não deixe o Espírito Santo tratar você, que você vai ter que deixar o médico te tratar. Na sua mente, no seu coração e no seu corpo. Sou imensamente a favor do médico. Preciso dele, inclusive. Mas se a gente puder evitar, não é verdade? Eu gosto do médico, de preferência tratando os outros, não a mim. Se a gente puder evitar. Agora, se você precisa, que bom que ele existe ali. Mas qual é o caminho de saúde, de vida que Deus nos apresenta? A sua palavra. Durante muito tempo, eu fui recebendo notícias de pessoas que estavam doentes nos seus afetos. Estavam doentes nas suas emoções. Estavam doentes nos seus relacionamentos. Porque uma das grandes doenças que nós temos enfrentado nos tempos atuais, gente, se chama solidão. As pessoas, elas pensam que podem resolver o problema da solidão casando. Quem aqui é casado? Levante a sua mão, por favor. Responda com sinceridade, sem mentir. Lembre que você está na casa de Deus. Casamento tira a solidão de alguém? Então quem é solteiro, escute. Solidão não tira, casamento não tira a solidão de ninguém. A gente perde a solidão quando nós encontramos a pessoa certa. E existe uma palavra na Sagrada Escritura que garante que um homem de Deus, temente a Deus, vai achar a mulher da sua vida. Que uma mulher temente a Deus achará o homem na sua vida. E existe também na própria palavra de Deus os critérios para você saber se você está do lado da pessoa certa. Então, ouvindo as partilhas deste sofrimento de muita gente que era sozinha, numa solidão a dois, era sozinho dentro de um casamento, Deus foi me inspirando para eu poder ser. Palavra de vida eterna, Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer.
Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, pesca milagrosa. O Pedro pescador tem que acolher a palavra de um carpinteiro. Os pescadores, em geral, são muito ciosos de sua ciência e de sua competência. No entanto, Pedro dá o salto que deve acontecer também em nossa vida. Na tua palavra lançarei as redes. E logo depois ele foi nomeado, digamos assim, pescador de homens. A minha proposta para a vivência desta palavra hoje é simples e exigente. Até que ponto cada um de nós é pescador de homens, pescadora de homens? Significa o quê? Que as pessoas em contato conosco tenham a vontade de seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. A minha palavra, o meu jeito de viver, aproxima as palavras, as pessoas, aproxima as pessoas de Deus, faz com que elas tenham vontade de ir atrás de Jesus. Eu sou capaz de pescar, não para a minha rede, mas para a rede do Senhor. Vivamos de tal forma que o nosso exemplo edifique, chame as pessoas, provoque positivamente e elas tenham de verdade o desejo de ir atrás daquele que é caminho, verdade e vida. Palavra de vida eterna. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente finge que não vê, a gente tenta se esconder, porque tem medo de viver, pra não mais sofrer, sei. A gente tenta se esquivar, mas o amor vem pra ficar, e é tempo de amadurecer, o que ainda não sabe viver,